Bem-vindos a todos que estão aqui conectados na plataforma do Zoom e também no YouTube. Aproveitem ao máximo, se vocês puderem pegar material de anotação, façam isso. E vamos agora ter a parte 2 da nossa aula de a Biologia da Crença. Nós fizemos a primeira parte no mês de maio, e se alguém aqui não teve a oportunidade de assistir ao vivo, você pode, depois desta apresentação, entrar no nosso canal no YouTube, basta procurar por Davi Menezes Mentor, e você pode verificar a Biologia da Crença, parte 1, onde eu me concentrei nos aspectos da biologia molecular e da biologia celular, para que a gente possa entender o que nós vamos compartilhar hoje com vocês. Então, permitam-me colocar aqui a apresentação e fazer a introdução da nossa abordagem de hoje. Muito bem, então nós vamos falar sobre o poder epigenético da mente humana. O que significa epigenética, como a nossa mente tem capacidade de influenciar o nosso corpo e como nós podemos desenvolver determinadas habilidades para ter mais controle sobre a nossa saúde e a nossa qualidade de vida e também a nossa longevidade. Então, o que é que nós vamos abordar no dia de hoje, que é a parte 2 da Biologia da Crença? Nessa parte, nós vamos falar sobre como você, mudando a sua forma de pensar, sentir e agir, pode transformar a sua biologia, impactando positivamente na sua saúde, no seu bem-estar e na sua longevidade. Eu quero fazer uma viagem no tempo aqui agora, porque eu tive acesso a um documento que há muitos anos eu considerava que tinha perdido, e eu queria trazer para vocês como introdução dessa minha aula de hoje, que fala sobre a minha inquietação a respeito desse assunto. Vocês estão vendo aqui um convite da Universidade Estadual de Campinas. Nós estamos no ano de 1985, 22, 23 e 24 de julho de 1985, São Paulo, e a primeira conferência internacional sobre a interação mente, espírito, matéria. Então, se vocês derem uma olhada aí, eles dividiram a conferência em 3 dias. O primeiro dia foi todo sobre os aspectos físicos, o segundo dia sobre aspectos biomédicos, e o terceiro dia sobre aspectos psicofilosóficos. E meu pai e minha mãe, nessa época eu ainda não trabalhava, eles investiram para que eu pudesse ter a oportunidade de participar dessa conferência internacional, e depois eu fiquei sabendo quem eram essas grandes figuras que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo. E um deles eu tenho uma admiração profunda, é o Dr. Humberto Maturana, que é um dos maiores neurobiólogos do mundo, que é chileno, ele já é falecido. Então, nós tivemos aqui especialistas em física nuclear, em filosofia, psicologia, neurofisiologia, física quântica, tudo que vocês puderem, até medicina, cirurgia, todas as áreas que vocês puderem imaginar, com esses grandes expoentes da pesquisa, com essa visão integrativa entre a mente e o corpo. Então, isso eu queria falar para vocês nessa introdução, que é uma inquietação minha. Na época em que eu entrei na Faculdade de Ciências Biológicas, eu tinha exatamente 1 ano que eu estava cursando o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, e no ano seguinte, depois desse ano da conferência, eu comecei a dar aulas. E me dediquei bastante à carreira de magistério, de pesquisa e ensino, tive a oportunidade de publicar alguns livros, esse daqui é minha obra mais importante, que é o livro de Biologia Celular e Molecular, e nessa idade de 32 anos, eu já estava há uma década nessa atividade, na minha primeira profissão, quando eu conheci a oportunidade da Herbalife, me interessei por utilizar os produtos, porque mergulhei na composição nutricional e sabia já dos efeitos bioquímicos, fisiológicos, tudo isso, por causa das minhas pesquisas, dos meus estudos, da área de formação, e comecei não só a utilizar os produtos, mas a adotar esse programa de estilo de vida ativo e saudável e também desenvolver o empreendimento. Eu deixei a minha carreira de professor de biologia
com 6 meses de atividade com Herbalife, e me tornei professor dentro da Herbalife, tenho contribuído com a formação dos distribuidores, desde então, com esse conhecimento, ensinando como é que as coisas funcionam de verdade, despertando os nossos distribuidores para conhecerem mais, saberem mais e não apenas venderem produtos, mas proporcionarem um melhor serviço de acompanhamento e orientação para os nossos clientes. E o que é muito interessante para compartilhar com vocês nessa introdução é que, além da experiência com os produtos, com o programa de estilo de vida ativo e saudável, de estar muito saudável aos 60 anos de idade, não tomar nenhum medicamento de uso contínuo controlado, eu quero dizer também que nós desenvolvemos uma série de habilidades socioemocionais graças aos estudos que nós fizemos independentes e aos grandes cursos que a nossa empresa proporciona nessa área de desenvolvimento pessoal. Então, aqui eu queria fazer essa introdução dizendo que nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre como é possível, através do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de uma mentalidade adequada, você pode ter controle sobre sua saúde. E agora eu quero dizer para vocês sobre os desafios das pesquisas que estabeleceram a conexão entre a mente e o corpo e que possibilitaram esse tipo de conhecimento que nós vamos compartilhar com vocês hoje. No meu livro de Biologia Celular e Molecular, no capítulo sobre DNA, sobre ácidos nucleicos, fala a respeito dessa estrutura que vocês estão vendo aqui representada nessa figura, que é o chamado dogma central da biologia molecular, que foi proposto pela primeira vez em 1958 por um dos descobridores da estrutura do DNA e um dos recebedores de um dos prêmios Nobel mais importantes da história da medicina e da biologia. O nome dele é Francis Crick, e ele, como vocês podem observar aqui no gráfico, ele propôs, não só depois que eles descobriram a estrutura do DNA, mas ele propôs como funcionava o DNA. Como o DNA controlava o funcionamento da célula da seguinte maneira: o DNA tem capacidade de fazer cópias de si mesmo, de maneira que quando as células se reproduzem, cada uma recebe uma cópia de cada DNA da célula genitora, mas uma vez que a célula começa a funcionar, depois de se reproduzir, o DNA controla todas as funções celulares através do controle da produção das proteínas. As proteínas são as substâncias mais diversificadas que nós temos na nossa biologia, e o controle da produção delas se encontra no núcleo da célula através do DNA. E como as proteínas são fabricadas no citoplasma, o DNA, lá de dentro do núcleo, tem que enviar uma molécula chamada de RNA de dentro do núcleo para o citoplasma para controlar a produção de uma proteína específica para executar uma determinada função que está se fazendo necessária na célula. Então, foi isso que se chamou o dogma central da biologia molecular, que consiste nos processos de replicação e transcrição do DNA para o RNA e depois a tradução em proteína. Então, como eu já me referi, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1962 foi um dos mais importantes e, como o nome está dizendo, dogma é algo que não se discute. Todavia, a ciência evolui. E em 2017, eu tomei conhecimento dos trabalhos desse grande biólogo celular, o Dr. Bruce Lipton, através da leitura deste livro, A Biologia da Crença, que nós já nos referimos a ele na nossa primeira aula, há 2 meses, no mês de maio, como eu falei aqui no começo. E quem está chegando agora, você pode assistir essa aula, parte 1, no nosso canal no YouTube. Basta procurar Davi Menezes Mentor, que você vai ter acesso ao conteúdo para que você tenha uma visão mais completa do que nós vamos falar hoje. Então, vocês estão vendo aqui o título do livro, A Biologia da Crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Na realidade, a gente chama de milagre aquilo que a gente não consegue explicar dentro dos princípios e dos parâmetros e paradigmas da ciência moderna. Só que esse biólogo, ele tem uma importância muito grande para essa mudança de paradigma. Ele conseguiu seu PhD em biologia celular, tornou-se um grande biólogo e palestrante e um líder reconhecido internacionalmente dentro dessa perspectiva da ponte entre a ciência e o espírito, que me fez lembrar dessa conferência que eu participei em 1985.
Ele foi docente na Faculdade de Medicina na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e mais tarde realizou pesquisas inovadoras com células-tronco, aquelas células totipotentes que existem no nosso corpo e que, ativadas, podem se transformar em qualquer tipo de célula do nosso organismo, inclusive repondo tecidos. E essas pesquisas foram feitas na Universidade de Stanford. Então, ele foi professor de escolas de medicina renomadas nos Estados Unidos. E a sua pesquisa pioneira sobre células-tronco humanas clonadas já fazia um presságio do novo e revolucionário campo da epigenética que nós conhecemos hoje. Então, derivado dos seus estudos, ele começou a questionar o paradigma do dogma central da biologia molecular, que deixou de ser dogma a partir dessas pesquisas. Olha essas provocações. Quando é necessário um produto genético, ou seja, uma proteína é necessária ser produzida numa determinada célula, um sinal do ambiente extracelular e não uma propriedade do próprio DNA controla a expressão gênica. Então, muitas pesquisas foram feitas para comprovar essa teoria, e aqui tem um dos artigos científicos que são de muita referência. Quando determinada característica de um gene se faz necessária, o ambiente gera um sinal que o ativa, portanto, o gene não se manifesta por si só. Onde nós vamos chegar com essas premissas? Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. No dogma central da biologia molecular, Watson e Crick, que são os dois grandes cientistas que fizeram a descoberta do DNA, deixaram algumas coisas muito importantes de fora, segundo o Dr. Bruce Lipton. Eles deixaram de fora as proteínas reguladoras, que são as proteínas de membrana e as proteínas cromossômicas que controlam o DNA. Estas, por sua vez, são controladas pelos sinais ambientais. Então, qual é a ideia geral dessa teoria? Eu quero que vocês me acompanhem aqui nesta ilustração que eu preparei para esta aula. Da esquerda para a direita. No meio extracelular, ou seja, fora da célula, nós temos um sinal externo, que pode ser uma substância química, como um sal mineral, pode ser um açúcar, pode ser um hormônio, pode ser qualquer substância que a célula identifica como uma substância ativa, que vai provocar uma reação de comportamento dessa célula em relação a essa substância. Então, na membrana plasmática que vocês estão vendo aí, onde tem essa proteína integrada receptora, essa proteína capta o sinal e transmite para dentro da célula, para o meio intracelular, esse sinal para proteínas que fazem a transformação desse sinal até chegar no DNA, que está dentro do núcleo celular. Então, lá dentro do núcleo celular, o DNA tem proteínas reguladoras que determinam se o gene vai estar desligado ou vai estar ligado. Tentem imaginar como se fosse uma árvore de Natal, onde tem aquelas bolinhas luminosas, as bolinhas apagadas são genes desligados e as bolinhas acesas são genes que foram ativados. Então, o gene não é ativado por conta própria, ele precisa ser ativado por uma substância que vem de fora da célula. Foi essa a grande descoberta. Então, daí a membrana ter um papel tão importante no comportamento da célula e ser considerada pelo Dr. Bruce Lipton como o cérebro da célula e não o núcleo, como outrora era considerado na biologia molecular. E o que é a epigenética? O que é que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Eu estou aqui fazendo uma recapitulação da parte da biologia celular e molecular para que vocês entendam depois a aplicação do que nós vamos desenvolver posteriormente. Então, tecnicamente falando, a epigenética é o estudo das modificações químicas que ocorrem no DNA e nas proteínas associadas a ele, que influenciam a atividade dos genes sem alterar sua composição. Essas modificações desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na saúde dos organismos. Em outras palavras, a epigenética é um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente influencia o comportamento das células sem alterar o código genético. Então, o nosso corpo está o tempo todo em contato com o ambiente. O ambiente externo é captado pelos órgãos dos sentidos e integrados no nosso cérebro, e o cérebro se comunica com todas as demais células do corpo, através de comunicação
física e comunicação química. E essa comunicação química, quando chega nas células, é captada pelas membranas, e essas membranas traduzem esse sinal para o DNA, e o DNA controla, então, a expressão de um gene que produz uma proteína que define o comportamento da célula em função daquele sinal recebido. Então, o que no final das contas acontece é que nós temos capacidade, através da nossa mente, de interpretar o que acontece no ambiente e, dessa forma, modificar a resposta do nosso corpo àquele sinal que nós recebemos. Me acompanhe. Os principais fatores epigenéticos humanos. O que é que tem no nosso cotidiano que interfere e regula a expressão dos nossos genes? E como nós podemos fazer melhor uso desses recursos? Como nós vivemos, a nossa nutrição, o nível de atividade física ou de sedentarismo, a exposição a xenobióticos, ou seja, toxinas ambientais, repouso adequado, a qualidade do nosso sono, como nós trabalhamos as nossas emoções e, principalmente, como nós fazemos a gestão do estresse, que nós vamos aprofundar mais no dia de hoje, e também a qualidade dos nossos relacionamentos. Vejam que coisa interessante, tem coisas aqui que parecem que não tem nada a ver com bioquímica, mas a partir dessa aula de hoje vocês vão ter uma visão completamente diferente. E como nós podemos, através da adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável, realmente impactar a nossa qualidade de vida através dessa ação epigenética sobre o nosso DNA. Então, alguns estudos são convergentes em afirmar que nós podemos controlar a nossa saúde, porque, no máximo, 30% dela está determinada pela nossa genética, que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Portanto, você pode controlar os outros 70%, e além, adotando um estilo de vida ativo e saudável. Quando eu falo e além, é exatamente por causa da epigenética. Através da ação da epigenética, nós podemos, inclusive, interferir nesses 30% que outrora eram considerados como pura genética determinante dos nossos problemas de saúde e da nossa qualidade de vida. Então, vamos pensar aqui comigo como é que é possível a mente influenciar o corpo e o corpo influenciar a mente. O corpo influenciar a mente é mais fácil, porque no nosso cotidiano a gente tem mais percepção a respeito disso. Alimentação. O que você come, digere, absorve, é levado para o seu cérebro através da circulação, passa pelo pescoço, chega no sistema nervoso central e você tem influência sobre o seu bem-estar, sobre o seu foco, sobre sua percepção, através da qualidade da alimentação que você pratica. O exercício físico também é outro fator importantíssimo que nós fazemos com o nosso corpo e que tem um papel importante na nossa mente, na qualidade da saúde do nosso cérebro. Hoje se conhece, através de pesquisas recentes, que os nossos músculos, quando nós treinamos, eles produzem hormônios específicos, genericamente chamados de miocinas, que caem na corrente sanguínea, influenciam o corpo inteiro, inclusive o nosso cérebro, trazendo uma maior capacidade de, inclusive, prevenir doenças neurodegenerativas. Então, existem vários fatores que, através do nosso corpo, nós podemos influenciar o nosso cérebro, mas também é verdade como a nossa mente pode interferir no nosso corpo, tanto positiva quanto negativamente. Então, eu quero citar um exemplo aqui bem prático que já passou com todo mundo aqui, que é adulto, que é o poder da imaginação através de uma fantasia sexual. Imagine o seguinte, quero que vocês me acompanhem aqui para vocês entenderem o poder da mente sobre o nosso corpo no nível epigenético. Uma fantasia sexual pode provocar a ativação de um gene no DNA através de uma conexão do cérebro com o sistema circulatório e o sistema circulatório com as células, dentro daquela sequência que eu já expliquei, membrana, citoplasma, núcleo, ativa o DNA produz uma determinada proteína. No caso, esse gene ativado vai produzir uma proteína que é uma enzima chamada oxonítrico sintase. Acompanhe a sequência. Começou com a fantasia sexual, ativou um gene no DNA, o gene ativado controla a produção de uma enzima,
Essa enzima aumenta a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula poderosíssima que provoca vasodilatação e aumenta a circulação sanguínea em várias partes do corpo, inclusive o fluxo sanguíneo para a genitália. E desta forma ocorre a excitação. Olha que coisa interessante, através de uma imaginação, imagine que você não está em contato com um parceiro, que você está sozinho, só pensando. E através desse pensamento, do poder da imaginação, você provoca uma reação impressionante no seu corpo, através dessa sequência que está explicada aqui nesse slide. Outra forma de entender o poder da mente sobre o corpo são as doenças psicossomáticas. Como a nossa mente, a partir de determinadas vibrações, determinadas emoções que você cultiva, você é capaz de provocar doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças infecciosas, dor de barriga, taquicardia, falta de ar e várias outras manifestações e sintomas. Mas também pode fazer o contrário, através do cultivo de emoções mais positivas, o cultivo da gratidão, o cultivo da resiliência, você pode ter um efeito oposto. Então, você pode ter um efeito de provocar doenças psicossomáticas, mas também pode ter a capacidade de promover saúde e bem-estar através do controle mental. Outra forma muito conhecida de você evidenciar o poder da mente sobre o corpo é o conceito do efeito placebo e do efeito nocebo. Eu creio que vocês já tenham ouvido falar, pelo menos, do efeito placebo. E eu queria agora me reportar aos estudos desenvolvidos por esse professor e pesquisador, o Dr. David Hamilton, que tem esse livro, que é um livro espetacular, que eu tive a oportunidade de adquiri-lo no mês passado e li por completo, inclusive para preparar o conteúdo desta aula de hoje, Como a sua mente pode curar o seu corpo. Ou seja, o princípio do placebo é que você ingere uma substância inerte, sem saber, mas foi influenciado pelo pesquisador ou pelo profissional da área de saúde que está prescrevendo aquela substância, e você, por sugestibilidade, por acreditar que está tomando o medicamento, você pode provocar alterações bioquímicas no seu corpo e nas suas células através dessa ação da mente sobre as células, o efeito epigenético da mente, e você ter a cura, você ter o efeito similar ao efeito do medicamento. E, na realidade, o que foi prescrito para você, como ele disse, foi uma pílula feita com açúcar, ou com amido, ou uma solução salina que foi injetada em você, sem absolutamente nenhum tipo de princípio ativo presente na substância que foi inoculada ou que você ingeriu. Isso é o efeito placebo na pesquisa. Só que os cientistas desenvolveram uma extensão do efeito placebo para a capacidade que o cérebro tem de provocar cura, isso poder ser treinado, isso poder ser desenvolvido como habilidade. Então, o Dr. Joe Dispenza, que é esse que vocês ouviram falar aí no final do vídeo, ele editou e publicou esse livro, Você é o Placebo, o Poder de Curar a Si Mesmo. E nessa obra ele apresenta as mais recentes pesquisas unindo diversas áreas, como a neurociência, a biologia, a psicologia, hipnose, condicionamento comportamental e física quântica, para desmistificar o funcionamento do efeito placebo e mostrar como o que é aparentemente impossível pode se tornar possível através do treinamento e da prática. O Dr. Fabrizio Benedetti, que é um italiano, pesquisador, neurocientista, um dos maiores especialistas em efeito placebo do mundo, ele também teve a sua grande contribuição com esse livro, Os Efeitos Placebo, Entendendo o Outro Lado do Cuidado Médico. Ele diz o seguinte: o efeito placebo deixou de ser visto como um empecilho para pesquisas farmacológicas e clínicas, e tornou um fenômeno biológico merecedor de investigações científicas por mérito próprio. Ou seja, no meio da pesquisa médica e científica, o efeito placebo ele atrapalha mais do que ajuda, quando o objetivo é produzir uma droga para comercializar essa droga e fazer negócios com ela. Porque quando você tem um efeito placebo com a mesma porcentagem do efeito da droga, a droga não pode ser liberada para o mercado.
Observem aqui. Fatores psicológicos como otimismo, sugestibilidade e empatia têm sido associados ao efeito placebo. Provoca bem-estar, provoca cura, provoca qualidade de vida. Enquanto que o pessimismo, a ansiedade, a preocupação, o medo têm sido associados ao efeito nocebo. Vamos nos lembrar de uma situação que já deve ser do conhecimento de alguns de vocês, ou que vocês passaram por ela, ou que vocês ouviram falar alguma pessoa conhecida ou um parente. O poder da empatia e do relacionamento do médico impactando o resultado de saúde dos seus pacientes. Muita atenção. Vocês já ouviram falar que ocorre de médicos chegarem para os pacientes e darem um diagnóstico de uma doença terminal e estabelecer um prazo de vida para o paciente. Chegar para o paciente e dizer que ele tem 6 meses de vida, a partir do diagnóstico de uma série de investigações de uma determinada doença terminal. Isso, muitas vezes, influencia o paciente de tal forma que ele pode piorar a situação e até morrer antes desse prazo ou morrer dentro desse prazo. Mas também ocorrem pessoas que têm uma atitude totalmente diferente, procuram outras opções, outras opiniões, outras abordagens e terminam vivendo por muitos anos depois desse prazo que foi estabelecido pela medicina tradicional. Isso é um desafio. Entretanto, também existem médicos extraordinários que, na relação com o paciente, conseguem provocar o efeito placebo e ajudar na cura. Por exemplo, a demonstração de cuidados e empatia pode melhorar positivamente a experiência do paciente no ambiente clínico e ativar adaptações psicossociobiológicas associadas ao fenômeno placebo, melhorando a eficácia do tratamento e a qualidade de vida. Então, tudo isso aqui está evidenciando o poder que a mente e a sugestão têm sobre a nossa biologia, sobre a nossa bioquímica e sobre a nossa saúde. Vamos falar agora sobre um dos fatores mais poderosos em termos de qualidade de vida e saúde pública, que é o estresse. E como o estresse pode destruir o nosso organismo ou pode ser transformado numa força para melhorar a nossa capacidade de concentração, de foco e desempenho. Então, vamos lá. O estresse pode ser breve, situacional e uma força positiva, motivando o desempenho, como eu acabei de me referir. Mas, experimentado por um longo período de tempo, ele pode se tornar crônico e, neste caso, ele pode afetar negativamente a saúde e o bem-estar. Vejam esta imagem. Aqui nós estamos vendo as reações que ocorrem no nosso corpo quando o hormônio do estresse é jogado na corrente sanguínea a partir de uma determinada situação que provocou essa necessidade de adaptação. Então, o estresse ele pode ser uma ferramenta que a natureza nos presenteou para preservar a nossa vida por milhares de anos de evolução, foi o que nos possibilitou chegar até aqui durante a pré-história. Conseguimos sobreviver aos predadores e conseguimos nos alimentar, conseguimos passar por diversos tipos de situações desafiadoras, mas um pouco de estresse é bom para o nosso foco e performance. Mas quando ele se torna crônico, como já nos referimos, ele pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. Em curto prazo, olha só o que ele pode provocar, o hormônio do estresse, o famoso cortisol. Ele eleva o açúcar no sangue, para você ter combustível, para lutar, enfrentar ou correr. É aquela reação chamada reação de luta ou fuga. Incrementa a memória e a capacidade de atenção, aumenta a pressão sanguínea para levar mais sangue para os tecidos, principalmente para o tecido muscular, suprime o sistema imunológico, que não tem necessidade aí nesse momento, diminui a serotonina, que é para você não ficar relaxado, ficar focado, intenso, e reduz a sensibilidade à dor, porque você vai precisar, muitas vezes, enfrentar ou correr e necessita desse tipo de resposta. Isso aqui, a curto prazo, como já falamos, tem funções importantes. Mas se isso aqui permanece, você tem problemas sérios na saúde. E um deles é que o estresse pode mudar os nossos genes.
por causa do efeito epigenético. Pode alterar a expressão do DNA e provocar depressão, transtorno de espectro autista, esquizofrenia, inclusive comportamento suicida, a partir dessa ação epigenética, dessas substâncias que chegam no núcleo celular e fazem alterações na expressão dos genes, como nós já comentamos. Agora, o que ocorre no estresse? Por que o estresse provoca tudo isso? Lembrem-se, o nosso cérebro ele tem duas grandes funções: economizar energia e nos fazer sobreviver. Nosso cérebro não foi programado para nos fazermos ser felizes, sermos realizados, sermos saudáveis. Isso tem que ser uma habilidade desenvolvida. E no nosso cérebro nós temos uma área que é muito poderosa, que chama-se sistema límbico, que é onde se processam as nossas principais emoções. E no centro do sistema límbico tem uma região chamada amígdala, que é a parte do cérebro fundamental para a nossa autopreservação, por ser o centro identificador do perigo, gerando medo, ansiedade, colocando o animal, no caso o ser humano, em situação de alerta, preparando-se para fugir ou lutar, que é exatamente quando começa a reação do estresse. Então, vem o estímulo estressor, que pode ser ambiental, mas pode ser interno, pode ser na mente, pode ser uma preocupação, uma antecipação de uma coisa que muitas vezes não acontece, que a preocupação é exatamente isso: você não está ocupado, você está preocupado, e as pessoas acham que a preocupação não tem efeito sobre o corpo, e vocês podem observar aqui quais são os efeitos nessa sequência de cadeia de reações. Então, afeta o sistema límbico, ativa a amígdala se comunica com o hipotálamo, que, por sua vez, controla o funcionamento da hipófise, a glândula pituitária. Ela manda hormônios para a glândula adrenal, e a glândula adrenal responde com a produção do cortisol e também com a produção de adrenalina, deixando o organismo todo preparado para lutar ou fugir. Então, os especialistas dizem o seguinte: não é o estresse que está nos matando, mas a maneira como nós reagimos a ele. E tem uma frase do grande treinador de liderança e uma das maiores autoridades nessa área, que é o John Maxwell, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: se você não tem paz, não é porque alguém atirou de você. Você a entregou. Como assim? Você nem sempre pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar o que acontece em você. Traduzindo, se a gente desenvolver a capacidade de, entre o estímulo e a resposta, desenvolver a escolha das nossas respostas, das nossas reações, nós podemos treinar a nossa mente para controlar as nossas emoções e, dessa maneira, controlar a nossa bioquímica e produzir respostas mais equilibradas para as situações que nós enfrentamos no dia a dia. Ou seja, tem aqui uma pesquisa muito interessante desenvolvida pelo Dr. Deepak Chopra, que é um médico endocrinologista indiano, que é já naturalizado norte-americano, que ele fala sobre duas grandes conexões do sistema límbico, dependendo do tipo de emoção e de pensamento que nós cultivamos. Ele chama de ressonância límbica, quando você cultiva pensamentos de alegria, de gratidão, de compaixão, de amor. Isso tudo leva à produção de hormônios como ocitocina, dopamina e serotonina, que são o quê? Imunomoduladoras, são substâncias que melhoram o nosso sistema de defesa, promovendo a autocura e a autorreparação através dessa ação epigenética sobre o DNA. Tudo isso começou onde? Com o cultivo de emoções positivas. Pensamento e atitudes positivas provocam um equilíbrio no funcionamento do sistema límbico. Mas o oposto também é verdadeiro, que é a dissonância límbica, quando você cultiva sentimentos de medo, de culpa, de hostilidade, de ingratidão. Isso provoca desequilíbrio homeostático na região do controle das emoções no cérebro, levando às diversas doenças psicossomáticas que nós já nos referimos. Então, meus amigos, o resumo é mais ou menos o seguinte: aqui à esquerda eu tenho o ambiente, e aqui à direita eu tenho a resposta do DNA
na produção de uma proteína que estabelece o comportamento das minhas células, consequentemente, a resposta do meu organismo àquele estímulo ambiental. E isso tem uma conexão entre o ambiente e o DNA, tem a mente humana. E a mente humana tem a capacidade de percepção, e de acordo com a percepção, eu vou ter uma resposta distinta. Então, o Dr. Bruce Lipton ele fala o seguinte: o momento em que você muda a sua percepção é o momento em que você reescreve a bioquímica do seu corpo. Então, quando vem um problema, como disse o Dr. Heraldo na introdução, eu posso encarar esse problema de uma maneira diferente. E mudando essa perspectiva, eu posso mudar toda a sequência de reações do meu corpo, das minhas emoções e da minha mente, e ter uma perspectiva totalmente diferente em termos de resposta. Por exemplo, quando acontece uma coisa ruim com a gente, nós podemos provocar uma reação de depressão, fazendo perguntas como, por exemplo, por que que isso só acontece comigo? Por que que isso sempre acontece comigo? Esse tipo de pergunta nos imobiliza, nos culpabiliza e baixa os nossos recursos e tem efeitos bioquímicos negativos sobre a nossa saúde. Ao passo que quando acontece um desafio, um problema sério na nossa vida, você pode olhar para esse problema e dizer colocar um outro tipo de perspectiva, de interpretação e de percepção. Você pode dizer assim: se isso está acontecendo novamente comigo, é porque tem uma lição que eu ainda não aprendi. Tem algo aqui que eu posso tirar vantagem para melhorar a minha resposta emocional, a minha resposta psicológica, inclusive melhorar a minha saúde com essa situação. Então, a mente tem o poder de escolher entre o estímulo e a resposta como você vai se comportar. Então, não é o que acontece com a gente que define o nosso resultado, mas é o que acontece dentro da gente em relação ao que aconteceu com a gente. E nós temos controle sobre a nossa resposta, desde que a gente se treine para isso. Então, existe uma grande importância na reprogramação mental para fazermos uma melhor gestão do estresse. Em outras palavras, a ideia não é eliminar o estresse, que o estresse é fundamental para melhorar o desempenho, para melhorar a concentração, para aumentar a performance e o foco. O que nós devemos fazer é otimizar as nossas respostas a partir da reavaliação e da uma nova mentalidade. A maioria das pessoas encara o estresse como algo totalmente negativo, algo a ser combatido ou minimizado. Como resultado, ele é administrado de forma ineficaz, causando muito sofrimento desnecessário. Já quando você começa a repensar e mudar a perspectiva da sua mentalidade, você começa a ter uma resposta diferente. Nenhuma vida significativa é livre de estresse, mas administrado corretamente, o estresse pode ser um propulsor de crescimento pessoal e desempenho máximo, desde que você aprenda a melhorar seu diálogo interno. Tem uma sugestão de leitura aqui que é muito valiosa para vocês, que nós tivemos a oportunidade de ler já há alguns anos, de uma pesquisadora da Universidade de Stanford, a psicóloga a doutora Kelly McGonigal. Ela escreveu esse livro e é sensacional. O título é O Lado Bom do Estresse. Entenda por que o estresse pode ser bom para você e como você pode aproveitá-lo. E agora, para a gente começar a concluir a nossa apresentação, eu ganhei de presente no meu aniversário de 60 anos de um grande amigo este livro, O Cérebro que se Transforma, como a neurociência pode curar as pessoas. A epigenética também se manifesta dentro do próprio cérebro. Quando você repete determinadas práticas, seja práticas de sentimentos, de ações ou de pensamentos, você cria conexões no seu cérebro para repetir e criar circuitos neurais em relação a essas práticas, que se transformam em hábitos. O processo se chama neuroplasticidade. O que nós temos capacidade de cultivar e repetir, nós nos tornamos bons naquilo, porque viram hábitos. Então, ele compara o cérebro como músculo, que cresce com os exercícios, que não é apenas uma metáfora quando você compara com o músculo. Quanto mais você usa esse músculo, mais forte ele fica com aquela prática que você repete, seja positiva ou negativa, e os efeitos são completamente distintos. Então, você pode mudar a sua forma de pensar, e no que você faz isso, você começa a criar novas conexões que
respondiam ao seu antigo eu, que podem ser dissolvidas e conexões correspondentes à nova maneira de pensar começam a ser formadas e a crescer. Então, em um nível neurológico, pensamentos positivos e a prática da gratidão podem se tornar hábitos com a repetição. E essas novas rotas que são criadas no nosso cérebro, novas conexões neurológicas, podem, de fato, fazer com que você se torne uma pessoa completamente diferente. Então, isso é uma coisa que nós já experimentamos ao longo dos últimos anos, com o estudo e com a prática, e queremos trazer essa boa nova para vocês. Então, mudanças em nossa mente acarretam mudanças em nossa bioquímica interna circulatória, o que, através das proteínas da membrana celular, controla a expressão dos nossos genes. A nossa mente, como diz o Dr. Bruce Lipton, e a forma como nós vemos o mundo, ou seja, as nossas percepções, são o que realmente determina o funcionamento dos nossos genes e da nossa biologia, se nós desenvolvermos a capacidade para tanto. Se nós deixarmos ao acaso, vai ficar ao acaso. É a nossa biologia instintiva que vai controlar todos os processos e nós vamos viver em função das circunstâncias. Mas nós podemos mudar essa situação. Então, mudando a nossa forma de pensar, sentir e agir, nós podemos mudar a nossa biologia, impactando positivamente a nossa saúde, bem-estar e longevidade. E aqui, para a gente terminar o penúltimo slide, eu quero trazer a sabedoria e a estratégia desse grande médico, engenheiro e biólogo molecular, Dr. Peter Diamandis. Ele diz o seguinte: alimente sua mente com sabedoria, pois ela é uma rede neural constantemente moldada pelos dados que ela recebe. Quais são os principais fatores que melhoram a nossa capacidade de mudar a nossa percepção do mundo e, consequentemente, melhorar a nossa qualidade de vida? Os livros que nós lemos, os programas que nós assistimos, principalmente em redes sociais hoje, as companhias que nós mantemos, infelizmente, grande parte das pessoas, por carência, mantém companhias tóxicas que não têm futuro. Tudo isso contribui para moldar nossos pensamentos, nossas crenças e as nossas perspectivas, inclusive de saúde e qualidade de vida. Então, eu queria concluir a minha aula de hoje, de Biologia da Crença, parte 2, deixando uma grande mensagem que é poderosa e muito antiga, que vem de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Tudo que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. E aqui nós concluímos mais um momento saudável, desejando a todos vocês muita alegria, muito progresso, muita felicidade, autoestima, e que vocês possam levar esse tipo de conteúdo e compartilhar com outras pessoas para que a gente possa ampliar esse movimento de um estilo de vida mais saudável e mais ativo e dar a nossa grande contribuição para melhorar a qualidade de vida desse mundo. Parabéns pela sua participação e seja muito bem-vindo.